Apoia este projeto e outros semelhantes em patreon.com/tatomedia. A Tato apresenta E os Rios São Rios Enfim, um conjunto de contos escritos por Natanael Gama. Número 9. Frutos. Abba Naslédia era um velho mestre que já se tinha aposentado. Dizem que um mestre nunca deixa de o ser, mas o facto era que Abba Naslédia já não acolhia aprendizes há muito tempo. Apesar de nunca ter acolhido muitos aprendizes, foi mestre durante muitos anos e mestre de mestres durante outros tantos anos. Quem lhe vir os anos de serviço julgará que formou muita gente, mas a verdade é que não teve mais de 18 aprendizes. Para o Abba, a relação mestre-aprendiz era vitalícia, uma amizade inquebrável. Outros mestres estabeleciam datas de término e enviavam os seus aprendizes passados uns 6 ou 7 anos, mas o Abba não era assim. O Abba não estava muito interessado em disseminar os ensinamentos que lhe haviam sido confiados, mas sim em vivê-los. Não que acreditasse haver alguma incompatibilidade entre ensinar e viver. Acreditava que, só vivendo, se ensinava devidamente. Devido ao seu jeito invulgar de ensinar, poucos aprendizes o haviam procurado e muitos dos que o procuraram acabaram por o abandonar. Estes aprendizes não conseguiam suportar a ideia de estar indefinidamente ali, a viver com o Abba. Queriam ser enviados, constituir também eles a sua escola, ter os seus aprendizes. Não era proibido partir e formar escola. Houve até mestres a receber aprendizes que estavam ainda debaixo da alçada do Abba. Mas o Abba não protocolava. Quem quiser vir, venha. Quem quiser ir, vá. Era este o tipo de aforismos que, volta e meia, proferia, dando a entender que não iria impor a sua sensibilidade a ninguém. Para o Abba não havia uma finalidade ou, se havia, não era facilmente decifrável. O Abba discorria várias vezes, opondo-se à instrumentalização do ensino, o aprender para vir a fazer alguma outra coisa, em vez de aprender para ser outro alguém. Quando o Abba decidiu aposentar-se, não avisou nenhum dos seus discípulos. Eles só se aperceberam disto quando o Abba recusou a entrada a um jovem na sua escola. A escola já não está em funcionamento, caro jovem. Estou velho e decidi aposentar-me. Isto também fez alguns dos aprendizes partirem. Consideravam que o Abba estava a ficar senil e, despedindo-se, partiram em paz. Outros simplesmente abandonaram a escola, mas continuaram a visitar com frequência o mestre. Gradualmente, por uma ou outra razão, todos os aprendizes foram embora. Quando algum aprendiz decidia partir, o Abba oferecia-lhe algum dos poucos objetos que possuía, beijava-lhe a face e dizia: Espero ver-te em breve. A bem dizer, todos os aprendizes que se foram eram já mestres. Acontecia que, na escola, ninguém se tratava por títulos e, por esta razão, ninguém entendia claramente a hierarquia instituída. Parecia apenas óbvio que se deveria prestar reverência ao Abba, não obstante isso ser algo ao qual o próprio não prestava atenção. O Abba continuou a sua vida sem alterações, cada vez mais lenta, cada vez mais alegremente silenciosa. Focava-se no seu jardim e em observar pássaros. Na verdade, em ouvir pássaros, pois a visão já lhe falhava. Tentava às vezes imitar o chilrear das aves, mas, como saía sempre um assobio meio desconjuntado, acabava a rir-se de si mesmo, com uma farta alegria. Não se sentia só, mas, sempre que conversava com alguém, falava com saudade dos seus aprendizes, dos quais lembrava não só o nome, mas também muito mais do que isso: parentesco, procedência, idade, data de chegada ao abrigo e também inúmeros detalhes e experiências que teve com cada um. Certo dia, alguém lhe bateu à porta com 4 batidas ritmadas e urgentes. Após alguns instantes de silêncio, o Abba disse de longe: A porta está aberta. Faça o favor, amigo. Um jovem entrou rapidamente.
com passadas largas, dirigiu-se ao Aba e disse com seriedade: Planeio conquistar esta cidade ímpia e devolvê-la aos sagrados caminhos de outrora. É preciso mudar. É preciso obliterar o mal. O Aba ouviu, atento, e sem alterar o seu semblante descontraído, disse: Bom dia, jovem. Como te chamas? O meu nome pouco importa. Eu não estou a fazer algo em nome próprio. Não quero fama. Eu sou apenas um arauto da verdade. Desejo somente saber se quer vir comigo. Ouvi dizer que era um homem sério e empenhado em fazer o bem. O Aba ficou em silêncio alguns segundos, sem pressa de dizer o que fosse, a não ser alguma palavra oportuna que se impusesse. O jovem não desfitava os olhos do Aba, à espera de uma resposta. Passados uns momentos, o Aba Naslédia levantou-se do cadeirão e dirigiu-se ao jovem. Então, com uma mão apoiada no lombo, elevou a outra mão e apontou com um cansado dedo indicador pela janela. Depois de um breve pigarreio, disse no mesmo tom de voz calmo: Ali à frente, encostada àquela frondosa macieira, está uma enxada afiada. Pega nela e desfere-me um golpe na cabeça. Está louco, velho? Não tenho razão nenhuma para o magoar. Replicou o jovem. Julgava que querias acabar com o mal. Pareces-me apressado. Não há forma mais rápida e não conheço ninguém com mais pecados do que eu nesta cidade. Disse o Aba. Já somos 4 e vamos percorrer todos os recantos desta cidade e pregoar os pecados que nela abundam, instando cada pessoa a mudar de vida. Disse o jovem, com pouca esperança de que o velho entendesse os seus elevados propósitos. E se não mudarem de vida? Perguntou o Aba. Vão mudar. Temos a verdade do nosso lado. Mas se ainda assim não quiserem, as pessoas terão de ser punidas. O mal não pode andar irrestrito. Acreditamos que vamos permear todas as esferas da sociedade com a nossa mensagem, inclusive a Casa Legal. Vamos criar leis justas de acordo com a nossa preciosa tradição. Entendi. E se mesmo assim as pessoas não quiserem mudar? Insistiu meigamente o Aba. Se após diversas tentativas não aceitarem a nossa compaixão, essas pessoas que negam a vida escolherão para si a morte. Entregá-las-emos às suas concupiscências e apodrecerão na ilha do Galug, com toda a escumalha que já lá está. Respondeu o jovem sem qualquer hesitação. O Aba apercebeu-se de que o caso era um pouco mais sério do que julgara de início. Ele já tinha visto inúmeras vezes este episódio. Um jovem, cheio de energia e zelo, mas completamente mal direcionado. Geralmente, pessoas mais experientes, ou até a própria vida, encarregavam-se de temperar estes tenazes espíritos que, na verdade, têm um grande potencial para fazer o bem. No entanto, alguns, muito poucos, ficam tão obcecados que estão dispostos a fazer as coisas mais horríveis em nome do tal bem que apregoam. Como este lhe parecia um rapaz pensante, decidiu ir pela vereda mais intelectual. O Aba disse assim: Quando matamos o mal, perpetuamos a sua maldade. O mal só se vence quando quem faz o mal passa a fazer o bem. Isso é muito bonito. Mas de dia para dia, a decadência é mais manifesta. Você não vê porque mal sai de sua casa, mas as ruas estão nojentas. Como pode ficar aqui parado enquanto a sua cidade se afunda na imundície? Julgava que entenderia o meu apelo. Respondeu o jovem quase de um só fôlego e de face rubra. Estava confirmado. O Aba estava diante de um desses espécimenes raros, aqueles que estão dispostos a utilizar qualquer meio para atingir o seu fim. Ele conhecia perfeitamente este tipo de pessoas. Ele próprio, na sua juventude, fora igual. Não tivesse sido o seu avô a despertá-lo para a doçura da vida, podia bem ser um desses que cometem atos doentios em nome de um suposto bem. Lembrava-se claramente de como, nessa época, tudo era amargo, tudo era luta. Só havia a promessa do bem com os inimigos debaixo dos pés. O Aba não era dado a debates. Achava-os infrutíferos, mas compadeceu-se de tal forma do rapaz que quis procurar o caminho de entrada para o seu coração. Depois da pedra, vem a carne. Ouviu-se numa voz estranha.
Era um corvo que andava pelas redondezas. O Aba conseguira ensinar-lhe algumas palavras a troco de comida. Foi o mote ideal para o Aba tentar uma outra abordagem. Este corvo, de vez em quando vem aqui. Ensinei-lhe umas palavras a troco de pão. É curioso como podes levar alguém a fazer o que quiseres, sem que haja uma motivação intrínseca. Podes ameaçar, punir, subornar, recompensar. Consegues muitos e rápidos resultados com estas estratégias. Este corvo não fala porque quer comunicar, fala porque quer comer. O que interessa é isso? Respondeu o rapaz, já agastado dos discursos do Aba. O bem só é bem quando é executado com a motivação certa. De outra forma, está corrompido. É possível amestrar pessoas, mas isso é aprisioná-las e impedi-las de ser quem elas são de facto. Tu estás, apesar de com excelentes motivações, decidido a amestrar pessoas. É tudo o que vais conseguir com discursos que suscitam o medo. Se quiseres mudar alguém de dentro para fora, não podes usar a força. Tens de fazer uma oferta. Algo belo, algo cativante, sedutor. Essa é a semente para uma transformação real. Se ofereceres ao povo algo superior ao que possuem, a maioria, se não todos, vai acolher. Mas honestamente, não creio que tenhas alguma coisa para oferecer. O rapaz hesitou um pouco, mas lá respondeu em tom defensivo. É claro que as pessoas mudam. Primeiro pela força, sim. Pelo medo, sim. Mas depois apercebem-se de que é o melhor para elas. Já vi que não posso contar consigo. Vou andando, o tempo escasseia. Voltou as costas e saiu por onde entrou. Passados 3 anos, o Aba Naslédia morreu e muita gente compareceu ao seu funeral. Na fila da frente estava o jovem que batera à porta do Aba há 3 anos. Quem pensa que a conversa com o Aba foi inútil, desengane-se. As suas palavras amorosas e desarmantes foram uma semente que gradualmente desabou fortalezas. O jovem ainda tentou iniciar a sua campanha, mas a cada dia as palavras do Aba ecoavam, em momentos distintos do dia visitavam a sua consciência. A verdade das suas afirmações tornava-se cada vez mais manifesta. Gradualmente, o jovem baixou a guarda e ele próprio entendeu que se amestrara a si próprio. Eram os seus próprios medos que o impeliam. Um dos aprendizes do Aba oficiava a cerimónia e no final leu um dos poucos escritos que o Aba Naslédia deixou. Muitos querem mudar o mundo. O mundo muda apesar de ti. Muda-te a ti mesmo. O todo é inimigo do particular. Não acredita em quem diz amar a sua cidade. É claro que sentem um afeto genérico e têm bons desejos para com a sua cidade e habitantes, mas não a amam, não conseguiriam, por muito que tentassem. Nós só podemos amar o particular. Ninguém ama uma amálgama disforme, uma multidão incontável. Só se amam os olhos que se veem. Eu sou só uma macieira do pomar e por isso não tenho a pretensão de produzir todas as maçãs do pomar. Em tempos quis ser tudo, chegar às extremidades da terra e tocar a todos. Mas quanto mais me esticava, mais fino ficava, tal qual a massa de um pão. Depois percebi, cada homem tem a sua medida, à qual deve ser fiel. No final, depois de o corpo do Aba ter descido à terra e de os participantes terem voltado às suas casas, ainda ficaram 19 pessoas de pé à volta da campa. Eram os seus aprendizes, mais aquele jovenzinho com uma lágrima escorregando pelo rosto. Ali estavam os seus frutos, enviados ao mundo.